Oiê, tava tudo indo tão bem, se planejando, estudando, só que tem uma coisa que não tá dando. De repente, você começa a ter um monte de pensamento negativo. Como é que faz? Como é que faz pra lidar com esse tanto de pensamento negativo? E vou botar nome neles, tá? Normalmente, o tipo de pensamento negativo que a gente tem é o seguinte: bem simples, um só, não vou passar, não vai dar. Como é que tira isso da cabeça? Isso não é nenhum pensamento fixo, não. Isso é um pensamento pregado, colado. Bom, pra começo de conversa, é horrível pensar isso, né? Porque a gente fica triste, não fica? A gente fica arrasado. E aí, normalmente, a gente não pensa só isso. Um pensamento negativo puxa o outro, que puxa o outro, que puxa o outro. Quando a gente começa a pensar que não vai passar, a gente tem que ter clareza do seguinte: isso faz parte, né, de uma forma ou de outra, do seu repertório de pensamentos. Para validar esse pensamento que você está acreditando, a gente começa a fomentar ele. E aí, se você está achando que não vai passar, você vai começar a procurar justificativas para explicar esse pensamento. Aí você começa a pensar nas coisas que você não fez, ou no que você fez de errado, ou no que você deveria ter feito de diferente. E aí, uma coisa que era um único pensamento vira todo um panorama que faz sentido para o seu cérebro e que explica o fato de que você não vai passar. Gente, essa não é a melhor estratégia. De fato. Agora, como é que faz para lidar com esses pensamentos negativos? Eu quero te trazer hoje duas estratégias para você lidar com esses pensamentos. A primeira é a seguinte: começou a pensar negativamente sobre a sua aprovação? Começou a pensar negativamente sobre você mesmo, sobre a sua performance? Faz o seguinte: duvida. Como assim, Fernanda? Duvida. É sério. Duvida desse pensamento. Pergunta na lata assim, ó, por quê? Ah, eu não vou. Por quê? Ah, eu não vou passar. Ah, eu não vou conseguir. Por quê? Primeira coisa, duvidar do pensamento é legal porque a gente traz para a racionalidade e ajuda o nosso cérebro a entender que a gente tem argumentos contrários a esse. É como se você estivesse de fato se debatendo ali, num processo de debate. Vantagens é que ao invés de ficar um pensamento negativo puxando o outro, você começa a criar estruturas para novas conexões neurais. O que não funciona, Fernanda? Não funciona ignorar. Se você está tendo muitos pensamentos negativos, não finge que não está tendo. Isso é péssimo. Você vai aumentar um repertório de pensamento negativo e não vai conseguir lidar com eles, porque você está fingindo que não os tem. Nada de fingimento aqui não, o negócio aqui é real, é na lata. Então, primeira coisa, duvida. Duvida dos seus pensamentos. A segunda coisa, faça a seguinte pergunta para você mesmo: pensar assim é útil? Pensar assim me ajuda? Eu sei que parece óbvio, mas na real não é. Quando o seu cérebro incentiva você nesses pensamentos negativos, quando você alimenta os pensamentos negativos, de alguma forma parece que você está cuidando da ação, né? Nem que seja se preocupando. Duvida dos pensamentos negativos e depois se pergunta: é útil pensar assim? Esses pensamentos me ajudam? Você vai chegar numa resposta que você já sabe, né? Que não é útil, que não se ajuda. Isso não é útil, isso não me ajuda. Aí, a partir disso, você começa a criar novas conexões neurais. Como assim? Você começa a criar novos pensamentos sobre o que antes era um pensamento negativo. Não tem como a gente arrancar um pensamento negativo. Não funciona assim. A gente não perde conexão neural desse jeito. O que funciona melhor? Que você crie novas conexões neurais. Depois de duvidar e de perguntar se é útil, comece a pensar de forma diferente, criando outras formas de pensar. Tá certo? Não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de curtir o vídeo e eu te espero amanhã para mais uma parada obrigatória.